Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Por favor, me deem um retorno aí no chat. Estão conseguindo me ouvir? Eu habilitei a entrada antes da reunião começar, mas agora que eu vi que eu tenho que desabilitar a sala de espera. Então, gente, eu deixei um recado lá no sala de aula com primeiro um texto, né, do Khan Academy, uma plataforma que tem alguns textos de várias áreas, né? Tem física, tem biologia, acho que tem matemática também, química. Plataforma legal para vocês usarem para estudar. Ela é relativamente bem atualizada, né? Tá com o conteúdo bem em dia. Ela só peca um pouco nos exercícios, nas questões. Mas aí, para biologia, eu recomendo sempre vocês procurarem as questões no Projeto Medicina, as listas deles, apesar de ter alguns erros. E eu recomendo também o blog, bastante famoso que tem na internet, que é o blog do professor Djalma Santos. Vocês podem dar uma olhada nas questões dele, ele tem lá várias listas e listas e listas em postagem de todos os tópicos de biologia. Costuma até ter alguma resolução, alguma explicação nos comentários. Então, quando vocês quiserem treinar, praticar algum conteúdo, vão atrás lá do blog. Boa noite. Então, vamos começar. Eu lembro vocês que a nossa aula... que a nossa aula passada, a gente terminou o conteúdo de mitose e eu deixei uma questão lá no Google Sala de Aula. Eu chequei ontem e eu acho que... eu acho que nem todo mundo respondeu. Eu acho que eu tive umas 4 ou 5 respostas da questão que eu deixei para vocês. Dá tempo de fazer ainda, tá? Até hoje, às 11h59. Aí, depois disso, não dá mais tempo, eu não vou deixar ela aberta. Ela vai ficar lá, se vocês quiserem, podem fazer. E aí, fechando na próxima aula, eu comento um pouquinho dela, beleza? Então, vamos lá. A aula de hoje, nós vamos correr um pouco com a matéria. É um conteúdo um pouco denso, tá, gente? A genética, a partir daqui, ela vai ficando mais pesada. Aqui a gente viu coisas mais simples. A gente chegou a ver só os processos mais de crescimento vegetativo, né? A mitose, a gente viu o ciclo celular, e agora a gente vai ver processos que... Tá travando, gente? Eu vou conferir aqui o som. Melhorou se eu falar perto do microfone? Deixa eu dar uma olhada aqui no Zoom. Espera aí. Assim fica melhor? Consegue me ouvir? Se eu falar dessa distância, tá bom? Só dá um ok aí. Joia. Eu não sei o que aconteceu, que a sensibilidade do microfone estava mais baixa. Então, gente, hoje nós vamos ver a meiose. Como eu estava falando,
a gente viu processos mais vegetativos agora, né? Crescimento vegetativo. O que é isso? Um crescimento para manutenção do número de células de um organismo. Agora a gente vai ver um tipo de divisão celular que está relacionado com a manutenção do número de cromossomos de uma espécie. Então isso é diferente. A mitose é o processo pelo qual a gente basicamente forma o nosso corpo, né? Todos nós viemos de uma única célula lá no útero da nossa mãe, né? Que essa célula, né, o zigoto, veio da junção aí de um ovócito, ou um óvulo, e um espermatozoide, se dividiu sucessivamente e foi se diferenciando nos nossos tecidos. A meiose é um processo de divisão celular que vai fazer uma divisão que mantém a ploidia. Eu não estou compartilhando, né? Bem que eu estou esquecendo aqui. Vai manter a ploidia. Da espécie, vai manter o número de cromossomos. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber a respeito da meiose é que ela se trata de uma divisão não equacional. Se lá na mitose eu tinha uma célula mãe que se dividia em duas células filhas iguais, agora as células que vão ser originadas na meiose não são iguais. Ok? E apesar de normalmente a meiose ser associada nos livros, nas apostilas, às vezes até nas questões de biologia, a produção de gametas, né, normalmente ela é associada a isso, mas nem toda meiose é gamética. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de organismos que não formam gametas por meiose. Os fungos e as plantas. Basicamente, nenhum tipo de fungo forma gameta por meiose. E nenhuma planta também. Eu acho que a internet deu uma instabilidade. Consegue me ouvir? Vou fazer um teste de conexão aqui, gente, para ver se... Para ver se está com algum problema aqui. Realmente, eu acho que a internet está meio instável. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar reconectar. Voltou, gente? Ok, vamos ver se melhora. Se continuar travando, vocês me dão uma ideia aí no chat.
A meiose, então, pode estar relacionada à produção de gametas, mas não necessariamente ela vai ser o processo de formação de gametas. Ela vai ser muito importante para a reprodução sexuada, mas ela não é necessariamente essencial à produção dos gametas. A gente vai ver isso agora. Eu dei como exemplo os fungos e as plantas, que são organismos cuja divisão meiótica não é responsável pela formação dos gametas, mas eles vão fazer meiose. Todo ser vivo eucariótico, eucariota, faz meiose, beleza? A gente vai ter basicamente 3 tipos de meiose. A gente conhece a meiose gamética, também conhecida como meiose final, vai estar presente em animais e em alguns tipos de alga. Basicamente, é aquela que a maioria dos livros didáticos vai trazer como exemplo de meiose, que é no caso daqueles organismos que têm um ciclo de vida aplobionte-diplonte. O que isso aqui quer dizer? A aplobionte tem apenas um ciclo de vida e ele é diploide, tá? Aparentemente caiu. Vocês estão me ouvindo? Joia. Estão vendo minha tela? Qual parte que eu parei? Alguém lembra aí o que eu estava falando quando eu caí? Sobre meiose gamética? Ok. Bom, basicamente o que a gente vai ter no caso da meiose gamética? Nós somos organismos diploides, né? Temos 2 conjuntos cromossômicos. Uma parte das nossas células está lá na linhagem germinativa e elas são também diploides. A meiose vai acontecer nessas células para formar gametas. Então, nós vamos ter gametas haploides, né? Espermatozoide e ovócito, que ao se encontrar vão fecundar, formar um zigoto diploide, que vai dar origem ao organismo adulto. Esse é o nosso ciclo dos animais. A gente pode também ter a meiose zigótica ou inicial. Está presente em algumas algas e fungos também. Basicamente, nós vamos ter um organismo que tem apenas um ciclo de vida, aplobionte quer dizer isso, e aplonte quer dizer que ele é haploide. Ou seja, o organismo adulto tem apenas um conjunto cromossômico lá. O fungo, em geral, a maioria deles, o fungo no estado vegetativo dele é haploide. Ele então vai produzir gametas por mitose. Os gametas já vão ser haploides, vão provir da mitose. Então você vai ter um gameta masculino e um gameta feminino. Vão fecundar e formar um zigoto 2N. Para formar o organismo haploide, esse zigoto vai ter que sofrer meiose, ok? Basicamente é isso, uma meiose zigótica ou inicial. E a gente vai ter o caso das plantas e de alguns fungos, que é o mais complexo que tem, que é o ciclo de vida que a gente chama de diplobionte. Quer dizer que é um organismo que tem 2 ciclos de vida.
A gente tem lá na planta adulta, isso é verdade, né? A gente viu lá na botânica, que, por exemplo, a maioria das angiospermas, né? A maioria das plantas, as angiospermas, a gente tem uma fase conhecida. Oi, gente, parece que eu caí de novo. A internet hoje não tá boa, não tá me ajudando. Se eu não me engano, eu caí aqui no ciclo de meiose espórica. Se foi antes, alguém me avisa. Beleza. Bom, basicamente o que vai acontecer? As plantas, né, as angiospermas em específico, vão ter lá o organismo adulto. A árvore que a gente vê é um esporófito. É uma planta que produz esporos. É um organismo diploide. Tem 2 conjuntos cromossômicos. Ele é bem grande, bem visível. Mas, por exemplo, no caso... Caí de novo. Hoje a internet está me dando golpe. Mas... Então, gente, você vai ter uma planta que produz os esporos. Nessas estruturas, você vai ter, então, um esporângio, uma região que vai formar os esporos. A meiose, então, nesses organismos vai ser responsável por formar os esporos. E, então, esses esporos, ao germinarem, vão formar um gametófito. Para as angiospermas, o gametófito é uma estrutura, né, um organismo que às vezes a gente não vê tão facilmente. Mas se vocês lembrarem lá das samambaias, das briófitas também, vocês vão lembrar que a fase duradoura delas, principalmente no caso das briófitas, é uma fase importante do ciclo de vida das pteridófitas, né, das samambaias, é o gametófito, que é aquela planta que produz gametas, e produz gametas por mitose. Bom, esses gametas vão também poder ser masculino ou feminino. Basicamente, você vai ter lá o tubo polínico nas angiospermas com os núcleos espermáticos, e você vai ter a oosfera nas angiospermas como gameta feminino. Eles vão se juntar, né? Vai ter a fecundação, e você vai ter um zigoto diploide que dá origem ao esporófito. Cada planta vai apresentar cada grupo grande de planta vai apresentar uma especificidade nesse ciclo, beleza? Aqui tem uma questão para vocês praticarem, mas como o nosso tempo está curto, eu vou deixar ela passar. Se der tempo, no final da aula, eu volto. E apesar dessas diferenças de ciclo, a meiose é uma divisão celular, um tipo de divisão essencial para que ocorra a reprodução sexuada. Ou seja, a gente vai tratar de uma divisão celular não equacional, vai reduzir o número de cromossomos nas células, e que tem como resultado uma célula diploide formando 4 células haploides. Então, se a gente comparar a mitose aqui, a gente tem uma célula 2N formando células 2N. Se a gente comparar ela com a meiose, a gente tem uma célula 2N que vai sofrer na meiose 1 uma separação, uma disjunção dos cromossomos para que elas se tornem células haploides, ou seja, é na meiose 1 que os pares de cromossomos homólogos são separados, e aí você tem 2 células filhas haploides, mas com os cromossomos duplicados. E a partir dali,
você tem ali embaixo a formação, então, na meiose 2, de 4 células filhas haploides com os cromossomos simples, né? A gente está vendo aqui a intérfase, aqui, né, a fase G1 da intérfase, aqui a G2 começando a divisão, né, depois da fase S. Aqui a meiose 1, resultado final da meiose 1, e aqui o resultado final da meiose 2. Ela é dividida, então, em 2 etapas. Aqui, nós vamos ver, então, em detalhe o que acontece. Nós temos, então, a célula diploide. Aqui nós estamos vendo uma célula diploide. Provavelmente animal, ela tem um centríolo e ela tem um núcleo com um par de cromossomos, né? O vermelhinho pareia com o azul. Esses cromossomos estão simples lá na intérfase. Na fase S, você vai ter a duplicação dos cromossomos homólogos. Eles vão estar duplicados. O par, então, aqui se encontra duplicado. Aí, ela vai entrar em divisão. Aqui, gente, a prófase 1 é a etapa mais importante para a meiose. Por quê? Ela vai ser dividida em 5 fases, que vocês não precisam decorar esses nomes aqui, tá? Isso não cai no Enem, isso não é importante. Mas o que vocês precisam compreender a respeito da prófase 1 é que nela a gente já começa a separação dos centríolos, a formação do fuso acromático, bem parecido com a prófase lá na mitose. Mas os cromossomos vão se aproximar bastante, os cromossomos homólogos, até que eles vão encostar, eles vão se tocar. E eles vão formar uma espécie de laço entre eles, né? Cada um dos braços do cromossomo vai formar esse laço. E essa junção ali, nesse laço, a gente chama de quiasma. O que é esse quiasma? É uma estrutura visível lá na divisão e aonde você vai ter a ocorrência do crossing over, ou o evento de recombinação homóloga. A gente chama de recombinação homóloga porque ela ocorre entre segmentos homólogos do DNA, né, de cromossomos homólogos. Então você troca regiões de DNA de cromossomos homólogos para gerar variabilidade genética. Isso aqui é o evento mais importante da meiose, ok? Ele ocorre na prófase 1. Os quiasmas vão ser formados, vai ocorrer o crossing over, e lá na metáfase 1, os quiasmas vão ser finalizados, né? O evento de crossing over ele já vai chegar ao final no começo da metáfase 1. Os cromossomos vão estar exatamente pareados dessa maneira que o núcleo, né, a carioteca, vai se desfazer na metáfase 1. Então, na anáfase 1, você vai ter a separação. Só que na metáfase 1 tem um porém. Lá na mitose, os cromossomos ficam pareados e eles ficam alinhados um em cima do outro, né? Tem um cromossomo aqui e outro aqui. Aqui o par de cromossomo ele fica assim, depois do crossing over. Quando isso acontece, quando na anáfase 1 o fuso acromático separar esses cromossomos, ele vai de fato separar os cromossomos e não as cromátides irmãs. Vai vir um cromossomo do par para cá e um cromossomo do par para lá. Então vai ocorrer normalmente a citocinese, só que percebam que aqui eu vou ter a formação de uma célula haploide e aqui outra célula, deu uma travada aqui no meu computador, outra célula também haploide, mas com cromossomo duplicado. Aqui
Vai então na prófase 2. Ocorrer novamente a duplicação dos centríolos, os cromossomos vão ficar bastante condensados e eles vão entrar em divisão. A carioteca vai se dissolver, o fuso vai se ligar lá na metáfase 2, no cromossomo. Aí, nesse caso, vai ser bem parecida a divisão com uma mitose, porque os cromossomos vão estar alinhados um em cima do outro, né, na região equatorial. Vão ligar o fuso vai separar. Se ele estava duplicado, uma cromatide para cá e a outra cromatide para lá. Essa separação, então, vai formar cromossomos simples. Então, aqui na anáfase 2, você tem a separação das cromátides. Aqui está escrito cromossomos, mas são as cromátides. E aí, uma vez separadas, de fato, elas viram cromossomos simples. E dá-se, então, na telófase 2, a ocorrência da citocinese, a divisão celular. E aí vocês vão reparar que uma célula tem um pedaço do cromossomo vermelho com um pedaço do cromossomo azul. Aqui um pedaço vermelho, um pedaço azul com a pontinha vermelha, a maior parte azul. Isso é uma simplificação. O que acontece no crossing over, na realidade, é a troca de, às vezes, até 15, 20 pedaços cromossômicos e esse rearranjo de DNA. Isso é essencial para que exista variabilidade genética na espécie. Algumas espécies não têm essa variabilidade. Algumas espécies, por exemplo, escorpiões, fazem um processo conhecido como partenogênese. A gente não conhece, né, nos escorpiões, aquele escorpião amarelo que a gente tem, a gente não conhece macho, só tem fêmea. A fêmea produz ovos por mitose, por um processo de mitose. Esse ovo dá origem a novos escorpiões e todos eles são fêmeas, né? São elas, na verdade. Isso acontece na natureza normalmente em espécies que não estão sofrendo uma pressão seletiva do ambiente muito forte. Elas estão muito estáveis, né? Não tem nenhum tipo de distúrbio para exigir variabilidade genética dela. Ok? Resumindo, então. Débora, também. Mas o que faz com que as células não sejam iguais é a ploidia delas. E essa ploidia é reduzida na anáfase 1. Tá certo? São as duas coisas, né? Geneticamente elas não são iguais, porque você tem a recombinação, mas também você tem a separação do par de cromossomos homólogos, uma coisa que não acontece na mitose. Então, se a célula na mitose era diploide, no final da meiose 1 ela passa a ser haploide. Resumindo, então, a gente vai ter após a fase de intérfase, na meiose 1, o evento de crossing over, de recombinação. Na metáfase 1, o pareamento dos cromossomos que eu falei vai ocorrer assim. Logo depois que o crossing over acontece, um cromossomo homólogo está do lado do outro, e não um em cima do outro, como está aqui embaixo. Aqui, nesse caso, eles nem são homólogos. Mas na mitose, a divisão é assim. Todos eles estão alinhadinhos no centro da célula. Aqui, não. O que vai acontecer? Esse cromossomo aqui vai ser puxado lá na anáfase para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Então, o par é separado.
Quando eu separo o par, eu deixo de ter par de cromossomo. Então, eu deixo de ser diploide. Aqui a célula se torna haploide. Na telófase 1, eu tenho a citocinese e eu formo duas células haploides, porém, os cromossomos ainda estão duplicados. Isso é importante. A meiose 2 ela vai ser relativamente parecida com uma mitose, com a diferença que a célula aqui é haploide. Você vai ter a prófase 2, em que o núcleo vai se desfazer, né? A carioteca vai se desfazer, os centríolos vão se duplicar, vai formar a fibra do fuso. Aqui, os cromossomos vão se parear, vão se alinhar, na verdade, na placa equatorial da célula, né? No equador. Vão ser puxadas as cromátides irmãs pelo fuso acromático. E aí o cromossomo duplicado se separa, então, em cromossomos simples. E aí você vai ter, na telófase 2, 4 células filhas, com o evento de recombinação que já aconteceu aqui. Está um pouco difícil de ver aqui na figura, mas dá para ver que tem um trecho azul, um trecho vermelho aqui. 4 células filhas, haploides com cromossomos simples. Meu computador deu uma travada, eu não sei. Ah, voltou. Com cromossomos simples. Então, você tem 4 células filhas. Por que 4 células filhas? Eu parti de uma, formei 2 haploides com cromossomos duplicados. Cada célula haploide com cromossomo duplicado vai dar origem a 2 células filhas com os cromossomos simples e células haploides. Se a gente comparar lá com o gráfico da mitose, a gente vai ver que a intérfase igual, tem a célula diploide aqui, 2N, com quantidade de DNA 2C, tem um período de síntese S e uma fase G2. Eu entro na meiose 1, vou ter a prófase 1, a metáfase 1, ainda tem a quantidade 4C de DNA, 2N duplicado. A anáfase eu tenho a separação, eu ainda tenho 2C duplicado, mas aqui a célula já é haploide, ela já é N. Atenção, tá 2C aqui. Por quê? Porque está duplicado. Mas eu já tenho uma célula haploide. Então prestem atenção nisso. Aqui 4C se refere à quantidade de DNA, não à haploidia. Aí então, do segmento, meiose 2. A célula entra na prófase 2, haploide, mas com os cromossomos duplicados. Metáfase 2, ainda haploide, com os cromossomos duplicados. Na anáfase, a separação. Então, ela se torna lá no final, né, as células filhas haploides com C, uma quantidade de DNA C, ou seja, cromossomos simples. Eles não estão duplicados mais. Aqui, deixa eu voltar lá. Por que está N aqui? Porque a célula já se torna haploide nessa divisão aqui. Prestem atenção, aqui eu parti de uma célula diploide, 2N. Aqui ela ainda é 2N, ela não virou tetraploide. Está 4C aqui, mas aqui não é 4N, ainda é 2N. É 2N duplicado. Se eu tinha 2 cromossomos simples formando par, agora eu tenho 2 cromossomos duplicados, ou seja, aquelas cromátides irmãs, aquele formato de xizinho. Na anáfase 1, eu vou separar, mas eu vou separar o quê?
Cromatide ou cromossomo? Eu vou separar cromossomo duplicado. Eu continuo tendo o DNA duplicado, mas eu tenho metade do número de cromossomos. Então aqui, ó, nessa região aqui, a célula já é haploide. Só que ela ainda está com os cromossomos duplicados. Por isso que está N aqui. Nós temos 3 minutos, gente. Vou ler rapidinho essa questão. Vocês me mandam no privado a resposta e aí eu discuto. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na A. Produção de indivíduos mais férteis. B. Transmissão de novas características adquiridas. C. Variação do número de cromossomos característico da espécie. D. Recombinação genética na formação dos gametas. E. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Eu vou dar 1 minuto, porque nós estamos com pouco tempo. Pode perguntar. Ok. Débora, o que acontece? Eu ainda vou falar de gametogênese, se der tempo, nesse módulo, né? Nesse ciclo que a gente está. Nós estamos com uma redução de carga horária que prejudicou um pouco o andamento do conteúdo. Quando a gente estuda meiose, o ideal é depois a gente estudar como que os gametas humanos são produzidos, né? Tanto o espermatozoide quanto os óvulos. O evento de meiose ele acontece, só que ele acontece quando você ainda está em estágio embrionário, quando você está desenvolvendo o feto lá no útero da mãe. Então, quando a pessoa, né, uma mulher nasce, ela nasce já com o número de ovogônias, que são as células que vão se maturar em óvulos, já fixo, já determinado. Tá certo? Nós estamos com pouco tempo. As respostas não foram muito concordantes. Então, o que eu queria dizer? A resposta aqui é a D, recombinação genética na formação dos gametas. O número de cromossomos ele não varia. O que acontece? Ele reduz, né?